Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade pela Web Rádio Cristo Consolador. Estamos aqui, como em toda quinta-feira, 5 da tarde, no horário aqui brasileiro, transmitindo da cidade do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo, para conversarmos sobre o Evangelho e as lições morais do nosso Mestre Jesus, sempre à luz da doutrina espírita. E rogamos a Ele, nos abençoe, para que possamos, até o final, estarmos envolvidos em vibrações de paz e de amor. E já temos aqui a participação da nossa Ivonete, querida companheira, está sempre nos acompanhando. Um grande abraço a você, Ivonete. Você pode também fazer isso. Envie sua mensagem, que nós vamos aqui colocar no ar. Você pode fazer uma pergunta também ligada ao Evangelho. Nosso programa possui 4 partes, ou seriam 4 módulos, que são, primeiro, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência, com Caiba Chute, o estudo dos ensinos de Jesus e passagens da sua vida, conforme estão no Evangelho. Na terceira parte, nós estamos estudando, neste momento, a carta ou epístola de Paulo aos Romanos, de acordo com os comentários do Espírito Emmanuel. E encerramos o programa na 4ª e última parte, trazendo a palavra de José Herculano Pires sobre uma passagem do Evangelho. E nós sempre colocamos aqui na tela, e vamos fazer isso agora, a nossa apresentação, porque assim você pode acompanhar melhor todo o conteúdo do nosso programa. Iniciamos, então, a primeira parte, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no seu capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, e hoje nós vamos conversar sobre o seu item 9, o argueiro e a trave no olho, que algumas traduções colocam o cisco e a trave no olho, porque argueiro significa justamente algo que está incomodando, atrapalhando a nossa visão. Vamos, então, ao primeiro slide, porque Allan Kardec inicia o seu comentário, primeiramente, transcrevendo essa passagem que está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, versículos 3 a 5, onde lemos: Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar-te do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá como has de tirar o argueiro do olho de teu irmão. Então, essas são as palavras de Jesus, que foram anotadas por Mateus e estão hoje no seu Evangelho, que nós podemos ler e estudar. Então, para tirar o argueiro do olho do nosso irmão, ou seja, o cisco, a sujeira, o problema que ele tenha, você primeiro precisa tirar a trave que está no seu olho. Jesus parece que foi dramático. Uma trave no meu olho? Bem, ele estava aqui, na verdade, sendo simbólico, usando uma figura de linguagem, porque Jesus não estava se referindo ao olho humano, físico, não era isso. Ele estava aqui dando uma lição de ordem moral.
como você quer corrigir a conduta, o comportamento do seu irmão, se você não corrige em si mesmo. Ou seja, se você não é um bom exemplo. Então, antes de querer fazer isso, melhore-se, modifique-se, seja um bom exemplo. Aí sim, você poderá, com a sua autoridade moral, chegar ao seu irmão para que ele entenda que ele também precisa se melhorar, que aquilo que ele está fazendo não é correto, não é bom. Então, esse é o sentido dessas palavras do nosso mestre Jesus, que Allan Kardec, então, vai comentar. Então, aí está a primeira parte do comentário feito por Allan Kardec. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Bom, vamos conversar, então, sobre estas palavras de Allan Kardec. E ele inicia o texto muito bem. É verdade. Nós estamos sempre preocupados em vermos os defeitos do outro, em procurar o mal que ainda esteja no outro. Ou seja, somos fiscais da vida alheia, quando deveríamos ser fiscais da nossa própria vida. Ver onde estamos equivocados, onde estamos errando, olhar para as nossas imperfeições, para podermos, então, melhorar. Então, é fazer o julgamento de si mesmo, a introspecção, o autoconhecimento. Colocar-se fora de si mesmo, como diz Kardec, e se olhar numa outra pessoa. Aliás, exercício que o Espírito Santo Agostinho nos recomenda, lá na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Para se julgar, para se conhecer, nada melhor do que se colocar no lugar de outra pessoa. E se imaginar ali, vivendo, fazendo, pensando, você, mas como se fosse aquela pessoa. E aí se perguntar: que faria eu se visse alguém fazendo o que faça? Será que eu me colocando no lugar do outro, imaginando o outro fazendo o que eu estou fazendo, eu vou gostar? Esse é o grande exercício de autoconhecimento. Se eu imaginar que aquele meu grande amigo, aquela minha grande amiga, aquele familiar querido está fazendo exatamente o que eu faço, eu vou gostar? Eu aprovaria? Esse é o grande exercício. E Kardec nos lembra que, infelizmente, o que nos leva a não fazer esse autoconhecimento, esse exercício, é o orgulho. O orgulho provoca que disfarcemos as nossas ações, as nossas palavras, os nossos valores. E aí nós vivemos uma espécie assim de maquiagem. Nós controlamos quem somos e como somos diante dos outros. Mas no ninho doméstico, ou na empresa em que trabalhamos, e se tivermos algum cargo de chefia, de gerência, aí mostramos exatamente quem somos. Temos que tomar cuidado com isso. Precisamos ser honestos conosco mesmos, porque senão nunca vamos fazer a autoeducação, nunca vamos nos melhorar. Mas continua Allan Kardec, vamos ao próximo slide, com o restante do comentário que ele faz a esse ensino de Jesus. Esse capricho
é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Como, de fato, um homem bastante fútil para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia pô-lo em destaque? Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramos-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso. Bom, Allan Kardec está, então, nos lembrando que o orgulho ele é contrário à caridade, à bondade. Não pode existir caridade para quem é orgulhoso. O orgulhoso jamais admitirá fazer a caridade ou exaltar o bem que o outro está realizando. Jamais, por orgulho, permitirá que o outro brilhe mais do que ele. Então, dizer que uma pessoa orgulhosa pode ser também uma pessoa bondosa, caridosa, é de fato um contrassenso. E o orgulho, junto com o egoísmo, é a base de todos os vícios que possuímos e automaticamente nega o desenvolvimento das virtudes. E Jesus, quando falou da trave no nosso olho, e eu disse aqui que era um ensino moral, ele estava se referindo justamente a isso. A nossa hipocrisia de querer combater os vícios, as paixões, o egoísmo, o orgulho, etc., nos outros, quando nós somos orgulhosos, nós somos egoístas. É um contrassenso. Primeiro, precisamos combater em nós mesmos. E lembrar que estamos aqui reencarnados para darmos prosseguimento ao nosso progresso intelectual e moral. Nosso, não dos outros. Porque cada um faz a sua caminhada. Como nos lembram os espíritos, somos construtores de nós mesmos. Então, precisamos combater esse vício terrível que temos de ficar olhando para os outros, comentando a vida alheia, falando dos outros, julgando os outros, levantando as imperfeições dos outros. Precisamos olhar para nós. E temos também que lembrar que, se fazemos isso com os outros, muitos desses outros fazem isso conosco. Mas a lei maior é de amor. Ao invés de julgar, nós precisamos nos amar. Precisamos nos dar as mãos no campo da fraternidade e da solidariedade. Muito cuidado, então, ao querermos corrigir o mundo, corrigindo os outros, sem nos corrigirmos. Sem combater em nós o orgulho e o egoísmo. Essa é a lição de Jesus e que Allan Kardec muito bem interpretou e trouxe para nós. Porque o que nos perde aqui neste mundo são os vícios morais. E precisamos desenvolver as virtudes no combate a esses vícios. Nós vamos continuar o Evangelho segundo o Espiritismo. Semana que vem, mais uma quinta-feira do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Mas agora está na hora de abrirmos a segunda parte do programa, onde nós estamos acompanhando o livro O Espírito do Cristianismo, de Caibar Schutel, uma obra publicada pela casa editora O Clarim. Nós já acompanhamos, também de Caibar Schutel,
o livro Parábolas e Ensinos de Jesus. E agora iniciamos o livro O Espírito do Cristianismo, onde Caibar Schulte nos traz tanto ensinos de Jesus, quanto passagens outras, diversas, que se encontram nos evangelhos. Hoje, nós temos, então, o tema A Justiça dos Escribas e Fariseus. Vamos, então, aqui ver a passagem do evangelho, que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 20, quando Jesus nos diz: porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Para entendermos esta palavra de Jesus, nós precisamos entender o significado de escribas e também de fariseus. Comecemos por estes, os fariseus. Os fariseus eram o segmento religioso maior e mais poderoso dos judeus daquele tempo. Os fariseus comandavam o templo de Jerusalém, as sinagogas, e também comandavam, em parte, a administração e a política de Israel. E os fariseus, no fundo, eram tanto quanto místicos, ritualistas e hipócritas. Jesus deixou isso muito claro, porque os fariseus faziam conchavos, os fariseus faziam acordos, sempre para se darem bem, e comandavam, basicamente, na prática, o povo judeu. Os escribas eram, na sua maioria também fariseus, mas eram aqueles que tomavam conta dos escritos sagrados, que os ensinavam nas sinagogas. E para Jesus, tanto escribas quanto fariseus eram hipócritas, porque aparentavam a coisa na frente das pessoas, mas em secreto, nos bastidores, muitas vezes faziam coisas totalmente contrárias ao que ensinavam dentro da doutrina religiosa judaica. Vamos passar aqui a palavra a Caibar Schulte, para na sequência podemos então comentar. Ele nos diz aqui: a nossa geração parece ter herdado a mania de grandeza dos antigos escribas e fariseus. Educados pelos sacerdotes da Igreja Católica Romana, que são outras tantas edições aumentadas do farisaísmo, os nossos maiorais não podiam livrar-se do estigma de condenação com que Jesus assinalou aquela raça de víboras que o condenou à crucificação. E não são os sacerdotes de Roma, relembrando os fariseus e os sacerdotes protestantes, evocando os escribas que se acham assentados na cadeira de Moisés, ditando leis, reunindo concílios, fazendo dogmas, impondo cultos, exigindo dízimos, finalmente atando aos ombros de suas ovelhas pesados fardos que eles mesmos nem com a ponta do dedo querem tocar? Não são os padres, constituídos em hierarquia, que alargam seus filactérios, se vestem de púrpura e brocado, com cruzes de safira e esmeralda, crivadas de brilhantes, que alongam as suas fímbrias para se distinguirem dos demais homens e, para conseguirem esse plano de domínio, frequentam os banquetes, onde lhes são oferecidos os primeiros lugares, e têm a primazia das igrejas, das quais chegaram a constituir-se proprietários, embora não gastem um vintém para essas edificações? Não são eles que se têm na conta de mestres em religião, doutores em teologia, exigindo que sua palavra seja o non plus ultra da sabedoria? Os fariseus constituíam, no tempo de Jesus, uma seita muito numerosa,
como a católica romana da atualidade. Os escribas eram os doutores que explicavam a lei mosaica ao povo. Faziam causa comum com os fariseus. Estas duas seitas dirigiam a opinião pública em Jerusalém e seus representantes eram homens do governo ou tinham o apoio do governo. Jesus, revolucionário denodado, apontava a agentes os rigores da lei, porém mandava que todos a ela se subordinassem, porque o código era rigoroso e impunha penas pesadas a quem a ele não se submetesse. Entretanto, o mestre não deixava de chamar a atenção dos seus ouvintes para as ordenações dos escribas e fariseus. Observai, pois, tudo quanto eles vos disserem, mas não os imiteis nas suas obras. Complementa agora Kai Barchutel. A justiça dos escribas e fariseus é semelhante à justiça católica, à justiça protestante, à justiça que se observa atualmente no mundo entre governos e governados. É a justiça do dente por dente, olho por olho, que mata os assassinos, que pune os criminosos com o mesmo crime que eles praticaram. É a justiça da condenação eterna erigida em dogmas. Então, essas são as palavras de Kai Barchutel, palavras, aliás, veementes, mas que estão de acordo com Jesus. Porque em mais de uma ocasião, como anotado nos evangelhos, Jesus chamou fariseus e escribas de raça de hipócritas, de víboras, de túmulos pintados de branco por fora e cheios de podridão por dentro. E ainda se referiu aos mesmos como lobos em pele de ovelha. E por isso, então, que ele dizia aos seus discípulos e seguidores: vocês podem e devem seguir as orientações que eles dão, mas não devem fazer o que eles fazem, porque eles não são exemplo daquilo que ensinam, daquilo que pregam. Eles não são exemplo da própria religião judaica, do próprio judaísmo. E então, Jesus nos lembra que se fizermos igual aos escribas e fariseus, ou seja, se formos hipócritas, desonestos com Deus, se representarmos a virtude, mas não sermos virtuosos, não poderemos entrar no reino dos céus. Ou seja, não poderemos, depois da morte, encontrar a paz e a felicidade. Porque não teremos nenhum mérito. Muito pelo contrário. Porque, na verdade, aqui na Terra, representamos um papel, como bons atores que somos, fingindo ser o que não somos, dando lições de moral aos outros, mas sem seguir essas lições na nossa vida íntima, diária. E Jesus, então, estava chamando a atenção de todos, e então ele fez uma comparação. Olhem para os fariseus, olhem para os escribas. Vocês sabem que eles podem, na sinagoga, eles podem falar coisas lindas, maravilhosas. E tudo bem, sigam essas coisas lindas e maravilhosas que eles estão falando. Mas não sigam o que os escribas e fariseus fazem. Porque eles sabem utilizar as palavras, mas são hipócritas, são desonestos, são politiqueiros, são aves de rapina. E se vocês os imitarem, como eles, vocês também não poderão encontrar a felicidade depois da morte. Não tem como entrar no reino dos céus
se você não praticou o bem, a caridade, se você não colocou em ação o amai-vos uns aos outros, se você não soube compreender e perdoar, então é isso que temos que fazer. Então não vale aqui na Terra, quando alguém nos chamar a atenção, simplesmente responder: bem, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não. Aquilo que eu digo deve ser o que eu faço. Não basta dar sermão, não basta chamar a atenção. Não. Preciso dar o exemplo. Ser aquilo que eu estou aqui falando para os outros. Somente assim serei honesto comigo mesmo e também com Deus. E terei a minha consciência tranquila perante a lei divina. Fora disso, o que vai nos esperar no mundo espiritual é sofrimento. E sofrimento de ordem moral. Porque a consciência, onde a lei divina está gravada, vai nos chamar a atenção. E espiritualmente não teremos luz, nada. Porque, no fundo, nos prejudicamos, prejudicando também os outros. Então, não sejamos como escribas e fariseus, e não sejamos com esses líderes religiosos ou não, que vão aparecendo e que muitas vezes arrastam multidões, mas que não são nada daquilo do que representam no palco. Muito pelo contrário. Muito cuidado, porque o nosso guia e modelo deve ser Jesus, e não este ou aquele. Porque todos os que estamos aqui na Terra, atualmente encarnados, com raríssimas exceções, e bem raras mesmo, somos espíritos imperfeitos. Portanto, sujeitos a equívocos. Por isso que na questão 625 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores são taxativos. Nosso guia e modelo é Jesus. Ele é o espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra. E seus ensinos cumpriram uma missão divina. Então é a ele que temos que seguir. São as suas orientações que estão no Evangelho que devem ser o roteiro da nossa caminhada aqui na Terra. Esse é o esforço que temos que fazer, combatendo em nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a hipocrisia, a indiferença, que só fazem mal a nós, aos nossos familiares, aos nossos amigos e à humanidade de uma forma geral. Vamos recordar, então, novamente o ensino. Vamos voltar aqui o slide. Aliás, não precisa voltar o slide, o ensino está aqui na tela. Conforme anotado por Mateus, no capítulo 5, versículo 20. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E somos espíritas. Seguimos o espiritismo. E isso não pode ser da boca para fora, mas deve ser do fundo da nossa alma, permitindo que o espiritismo nos transforme, nos torne em pessoas de bem, com visão espiritualista sobre a vida, porque haveremos, depois, de responder por aquilo que semeamos, por aquilo que fizemos, porque isso é da lei divina. Muito bem, nós fizemos, então, o estudo hoje. Agora sim, vamos voltar um pouquinho aqui os slides. Fizemos o estudo dessa segunda parte, acompanhando, então, o livro O Espírito do Cristianismo, de Caiba Schutel. Semana que vem, em nosso próximo encontro, nós teremos, então, mais um capítulo, mais uma passagem do Evangelho, com os comentários de Caiba Schutel. Mas já estamos aqui prontos para abrir a terceira parte do nosso programa, que é dedicada às cartas escritas por
Paulo de Tarso. E nós estamos atualmente estudando a Carta aos Romanos. Estamos fazendo esse estudo acompanhando os comentários do benfeitor espiritual Emmanuel, realizados através do médium Chico Xavier. Emmanuel é um profundo conhecedor do Evangelho e nos deixou uma obra imensa comentando o Evangelho de uma forma geral e, especificamente, as cartas de Paulo de Tarso. Hoje, nós vamos ver o versículo 3 do capítulo 5 da carta aos Romanos. Está aí na tela. Nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Muito bem. Em torno desse versículo, Emmanuel nos brindou com 2 textos, ambos publicados no mesmo livro, que é o livro Vinha de Luz. O primeiro texto está no capítulo 119 e o segundo compõe o capítulo 142. São os textos Fortaleza e Tribulações. Escolhemos, então, para trazer ao programa o texto com o título Fortaleza, que compõe o capítulo 119 dessa obra, Vinha de Luz, que, aliás, é uma obra maravilhosa. Vamos, então, passar a palavra a Emmanuel. Ele, então, comenta. Quereis fortaleza? Não vos esquiveis a tempestade. Muita gente pretende robustecer-se ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes, de maneira geral, pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Entretanto, mais dia menos dia, surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmos. Julgam-se, então, perseguidos e abandonados. Semelhantes impressões, todavia, nascem da ausência de preparo interno. Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas que é imprescindível não menosprezar. A tribulação é a tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar-lhe os benefícios. Quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. Que seria da criança sem a experiência? Que será do espírito sem a necessidade? Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem a dilatação de poder, ao alargamento de caminho. É necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé, desassombradamente, marchando, firme, ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Nova luz lhe felicitará, então, a esfera íntima, conduzindo-o desde a terra à gloriosa ressurreição no plano espiritual. Escutemos as palavras de Paulo e vivamo-las. Ai daqueles que se deitarem sob a tempestade. Os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocá-los, arrastando-os para o fundo do abismo. Então, estas são as palavras de Emmanuel, comentando este versículo que está aí na tela, da carta de Paulo aos Romanos. Quem estuda
a vida de Paulo de Tarso sabe que ele passou por grandiosas e profundas tribulações. Ele teve muitas, imensas dificuldades ao longo da sua existência, a partir do momento em que aceitou Jesus, a partir do momento em que ele se entregou ao Evangelho e passou a ser apóstolo do Cristo. Ele foi perseguido, vilipendiado, apedrejado, sentenciado à morte, passou fome, sede e frio diversas vezes. E no final, acabou preso pelos romanos e foi levado à morte pelos mesmos. Mas ele não se queixava, nunca se queixou. Ele entendia que aquelas tribulações, aquelas dificuldades, aqueles problemas eram oportunidades de aprendizado, de fortalecimento da fé, de uma comunhão maior com o Cristo, com a verdade. E Emmanuel, no seu comentário, está nos lembrando isso. A tribulação, o problema, a dificuldade, o obstáculo, são tantas oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual. Mas quem se retrai, quem foge, depois vai ter que prestar contas. E essa prestação de contas será dolorosa. Então, saibamos enfrentar com a devida coragem moral essas tribulações. Nunca nos entregando, mas seguindo em frente. Vale a pena aqui, novamente, lermos este final aqui das palavras de Emmanuel, porque elas são muito importantes. Quando ele diz aqui, é necessário que o homem, ou seja, todos nós, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé, desassombradamente, marchando firme ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Nova luz lhe felicitará, então, a esfera íntima, conduzindo-o desde a terra à gloriosa ressurreição no plano espiritual. E essa certeza do que vamos receber, continuando a nossa marcha com fé, com perseverança, com trabalho, essa certeza nos é dada pelo Espiritismo, com a sua doutrina profunda, ampla, da alma imortal, da vida após a morte, da reencarnação, da misericórdia e justiça divinas e da comunicação que temos com aqueles chamados mortos, mas que, na verdade, estão muito vivos, porque a alma é imortal. Não existe a morte, mas existe a vida no mundo espiritual. E isso nos dá, então, não apenas conforto, consolação, mas nos dá força moral ou coragem moral para enfrentarmos as tribulações sem nos entregarmos, porque toda tempestade passa e depois dela veio o sol, veio o tempo bom e o tempo da reconstrução. Então, sigamos em frente. Sigamos em frente e vamos bem dizer às dores, aos sofrimentos, aos problemas, porque são ensejos para aprendermos mais, crescermos mais, melhorarmos mais e estarmos sempre com Deus, nosso Pai, e com Jesus, nosso Mestre, através do Evangelho. No próximo programa, teremos mais um versículo da carta de Paulo aos Romanos, no comentário de Emmanuel, para nos engrandecer e nos fortalecer. Agora vamos à nossa dica literária. Estamos trazendo um livro muito bonito,
à luz da oração, que reúne mensagens, crônicas, poesias de diversos espíritos, na recepção do nosso querido médium Chico Xavier, e exaltando a prece ou oração. Essa obra é uma publicação da Casa Editora O Clarim. Você encontra normalmente nas livrarias. Não deixe de conhecer esse livro, A Luz da Oração, porque a oração tem tudo a ver com o Evangelho. Ela está presente nos Evangelhos, é estudada por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, e da qual nós fazemos, como espíritas, o uso diário. Então, essa é a nossa dica literária. À Luz da Oração, espíritos diversos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Bem, estamos agora adentrando a quarta e última parte do nosso programa. Nesta parte, nós trazemos o áudio com a voz de José Herculano Pires, comentando o Novo Testamento. Esse áudio, originalmente, pertence ao programa No Limiar do Amanhã, que ficou no ar de 1970 a 1974, pela Rádio Mulher da cidade de São Paulo. O programa era transmitido todos os sábados à noite e reprisado aos domingos pela manhã. José Herculano Pires, que está aí na foto, é um grande conhecedor do espiritismo, marcou o movimento espírita, ele desencarnou em 1979, nos deixou mais de 40 livros, e, como dizia o Chico Xavier, e eles foram muito amigos, Herculano Pires foi o método que melhor mediu Kardec. Esses áudios dos comentários de Herculano Pires ao Evangelho foram publicados nessa obra que está aí agora na tela. É o livro O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, que você encontra nas livrarias, uma publicação da editora Paideia. Nós resgatamos os áudios graças ao trabalho muito bem feito pela Fundação J. Herculano Pires, que conseguiu resgatar os áudios lá da Rádio Mulher, do programa. E aí nós pudemos fazer a edição para ficarmos só com os comentários de Herculano Pires a respeito das passagens do Novo Testamento, ou seja, as passagens do Evangelho. Então, hoje, temos mais um comentário de Herculano Pires na sua própria voz. Vamos, então, a ele. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o Espírito que vivifica. Aberto o Evangelho ao acaso, encontramos o seguinte: Evangelho de João, capítulo 19, versículo 23 a 27. Os soldados deitaram sortes. Os soldados, depois de terem crucificado a Jesus, tomaram-lhe as vestes, dividiram-nas em 4 partes, uma para cada um, e também a túnica. Ora, a túnica não tinha costura, porque era toda tecida, de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela, para ver quem tocará, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e deitaram sorte sobre a minha vestidura. Assim, pois, fizeram os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Jesus, vendo a sua mãe e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe.
Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para sua casa. Esta passagem do Evangelho de João tem referência direta com as escrituras sagradas do judaísmo, como nós já vimos no próprio texto. Foi para se cumprirem as profecias que houve então esta divisão das vestes de Jesus e o jogo de dados sobre a túnica para ver a quem essa túnica iria caber. Ora, quando se fala foi para se cumprir as profecias, quer dizer que este fato, este episódio, estava nas profecias de Israel, estava na Bíblia, na velha Torá dos judeus. Estas referências do Evangelho têm por finalidade mostrar que Jesus era o Messias prometido de Israel. Embora ele tivesse sido crucificado, que tivessem os soldados disputado as suas vestes, como acontecia com qualquer malfeitor do tempo, isto já estava previsto, e isto assegurava então a ele a qualidade de Messias que os judeus lhe negavam. Os judeus, naturalmente, na sua maioria, porque os seus próprios discípulos, como nós sabemos, eram judeus, e os seus apóstolos também eram judeus. Ora, dessa maneira, nós não queremos fazer aqui nenhuma referência agressiva aos judeus em geral, apenas lembrar o fato histórico e lembrar também que Jesus, sua mãe, seu pai eram todos judeus. Não há, portanto, nenhuma acusação aos judeus por terem crucificado Jesus, mesmo porque quem o crucificou não foi o judaísmo, e sim foi o poder romano dominante na Palestina no tempo. Mas seja lá como for, o que nos importa é compreender o sentido deste texto. E vemos que o sentido deste texto não é apenas referendar as Escrituras, não é apenas provar a natureza messiânica de Jesus. É, sobretudo, mostrar que, passando por todas as humilhações e sofrimentos, ele se colocava, entretanto, ainda assim na própria cruz, numa posição de espírito superior, cuidando dos interesses daqueles que iam ficar na terra. Lembrando-se de que as perseguições iam avassalar os seus discípulos, iam perturbar a sua própria família, de que todos seriam atingidos pela terrível condenação que o levara à cruz, Jesus teve um pensamento supremo voltado para sua mãe que ali se achava e que poderia ficar abandonada e só no mundo, na terra. Então, ele como homem, não na sua qualidade, naquele instante de um espírito superior, que saberia velar pela mãe do lado de lá da vida, mas sim na sua condição de homem. Homem que estava sofrendo uma condenação injusta e que estava morrendo de maneira brutal na cruz, ele pede a João Batista, o discípulo amado, a João Evangelista, o discípulo amado, que ampare sua mãe, que a proteja. E nós sabemos, pela história e a tradição cristã, e sabemos também por informações amplamente dadas através de comunicações mediúnicas no mundo todo, e particularmente pelo livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, recebido por Chico Xavier, e pelas investigações históricas a respeito do cristianismo antigo, sabemos que depois da crucificação, João Evangelista mudou-se da Palestina para a Ásia, foi morar na cidade de Éfeso, onde instalou a sua escola do Evangelho, e para lá levou com ele Maria de Nazaré, mãe de Jesus, que realmente ficara sozinha na terra depois da morte do filho. Ora, vemos então que neste momento Jesus se coloca acima das suas condições puramente divinas, no sentido de um espírito altamente evoluído, para se condicionar e se nivelar aos homens, a fim de atender, antes de tudo e antes de mais nada, as necessidades da sua mãe. Dar-lhe a proteção que realmente lhe deu do seu espírito amado, que era João Evangelista. Muito bem. A
palavra firme, clara, de José Herculano Pires, comentando à luz da doutrina espírita, mais uma passagem dos evangelhos do Novo Testamento, elucidando para nós o significado da entrega que Jesus faz da sua mãe a João Evangelista, o discípulo amado. Herculano Pires cita a obra Paulo e Estevão, e fica a nossa recomendação, que se você ainda não leu essa obra belíssima do Espírito Emmanuel, leia, porque são muitos aprendizados. E com a palavra de José Herculano Pires, chegamos ao final desta edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, convidando você para estar conosco toda quinta-feira, às 5 da tarde, em transmissão pela internet da Web Rádio Cristo Consolador. Se não for possível estar conosco ao vivo, você pode assistir o nosso programa em qualquer dia e horário, acessando o YouTube. E você, então, põe lá na busca Web Rádio Cristo Consolador. Ou então, Orientação Espírita Marcos Demário. E aí você vai, então, entrar num desses dois canais, vai na aba das playlists, e ali você vai localizar a playlist do programa O Evangelho em Espírito e Verdade, e poderá, então, nos assistir, nos acompanhar e mesmo enviar uma mensagem. A você, o nosso muito obrigado pela companhia, paz em sua vida, que estejamos sempre envolvidos em vibrações de amor e que possamos, então, nos encontrar na próxima semana para mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Até lá!